Olá, pessoal. Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz e glorificamos ao nome dele que ressuscitou no terceiro dia. Muitas pessoas sabem sobre a morte de Jesus, mas não são muitos que sabem o que aquela morte resultou. O motivo de muitas pessoas do mundo comemorarem essa data da Páscoa sobre a ressurreição de Jesus é porque tudo o que aconteceu após a sua ressurreição foi muito grandioso. Hoje vamos ler o livro de Mateus. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45. Procurem, por favor, o capítulo 27 do livro de Mateus. Eu vou ler a partir do versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Jesus Cristo, após ele ter morrido na cruz, passando 3 dias, ele ressuscitou. Aquilo não pode deixar de ter sido um ato de muita alegria, não somente aos judeus, mas para todo mundo. Porque a morte de Jesus, de uma vez, lavou o pecado de toda a humanidade. Então, qual a influência que Jesus Cristo teve com a sua morte na nossa vida? Qual foi a nova vida que Jesus Cristo nos deu por causa da sua ressurreição? Uma vez nós fizemos a cantata de Natal do Coral Graças aqui na Coreia, e foi feito na cidade de Jinju. Após término do evento, era mais de 10 horas da noite. Estava marcado de eu passar a noite na igreja de Jinju. Só que os irmãos da igreja de Hapcheon, eles começaram a pedir: por favor, pastor, visite a nossa igreja, visite a nossa igreja. E Jinju ficava muito próximo da cidade de Hapcheon. E eu senti que se não aproveitasse aquela oportunidade, seria difícil eu ter uma outra oportunidade para Hapcheon, por isso decidi ir. Quando chegamos em Hapcheon, era próximo da meia-noite.
E os irmãos da igreja de Hapcheon também vieram comigo à igreja e me acompanharam após o evento do cantata. Por isso, naquele mesmo horário, eu por um breve momento preguei a palavra. Estava muito tarde da noite já. Então eu parei a pregação e eu terminei o culto. Só que uma irmã, uma senhora, ela me procurou e ela disse: pastor, eu já não consigo viver. Eu perguntei: o que está acontecendo? Ela disse que haviam se passado 23 anos de casamento e durante os 3 primeiros anos, seu marido viveu muito bem sem beber. Só que não sei bem o que aconteceu, mas do 3º ano do casamento em diante, ele começou a beber muito. Dentre as bebidas alcoólicas tradicionais da Coreia, tem uma bebida chamada soju. E eles usam muito álcool para a produção dessa bebida, muito forte. Só que ele bebia, quando bebia bastante, 12 garrafas por dia. Quando a irmã saía do serviço e voltava para casa, ao chegar ela via garrafas espalhadas no quarto, na sala, na cozinha, e tirar aquilo para ela era uma grande agonia. Por isso eu falei para ela: irmã, amanhã de manhã eu irei conduzir o culto da madrugada aqui, então traga seu marido. E naquele dia nós prestamos o culto de madrugada e ele estava ali no culto. E após o término do culto, eu me sentei 1 a 1 com ele. E já que aquela bebida é uma bebida muito forte, geralmente os coreanos bebem numa taça muito pequena. Mas ele pega 2 garrafas grandes, derruba assim numa tigela e bebe de uma vez, Praticamente não come, só bebe aquela bebida. A esposa dele já não tinha mais o que fazer. E ela disse: pastor, eu não consigo ver mais. Aí o marido dela, estava ali naquele dia, no culto de madrugada. E após o culto, eu me sentei somente com ele. Eu falei: olá, irmão. Naquele horário, ele já tinha bebido 2 garrafas daquela bebida chamada soju. Quando ele começou a falar comigo, eu sentia, o cheiro do álcool. Eu comecei a falar com ele. O senhor acredita em Jesus? E ele respondeu de uma forma um pouco vaga. Mas ele disse assim: eu frequento a igreja. Eu falei: tá bom. Eu continuei a falar. Eu li um versículo que está no livro de Hebreus, capítulo 10. Eu li Hebreus, capítulo 10, versículo 14. E lá diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aqui fala que Jesus, a única oferta aqui representa Jesus. Jesus Cristo ofereceu o seu corpo como oferta para o nosso pecado. E já que ele morreu, ele se sacrificou pelos nossos pecados, nós fomos santificados. E a Bíblia fala que estes também foram aperfeiçoados para sempre. É um versículo incrível. Pelo corpo de Jesus Cristo sacrificado, nós fomos justificados, santificados para sempre e fomos aperfeiçoados para sempre. É tudo para sempre. A Bíblia afirma isso. Eu já li muitas vezes a Bíblia, mas quanto mais eu leio, uma coisa que me surpreende é que o poder do sacrifício de Jesus é eterno. Então, a santificação que ele nos deu não é somente naquele momento, é para sempre. Eu expliquei isso para ele. Irmão, você é perfeito? Não, pastor. Como ele vai poder dizer que é perfeito? Se todos os dias ele bebe, ele vive como um bêbado.
E eu falei para ele, irmão, você é perfeito? Não, pastor. Vamos ler a Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia fala que foi aperfeiçoado para sempre, né? Sim, pastor. A Bíblia afirma que você é perfeito, mas você diz que não é perfeito. Então, é visível que é diferente o seu modo de pensar com a Bíblia. Então, o teu pensamento está certo ou a Bíblia está certa? A Bíblia é certa ou o teu pensamento é certo? Eu estava falando uma coisa que era bem idiota, né? E ele respondeu claramente, a Bíblia está certa. Então, a Bíblia está dizendo que você é perfeito. E se a Bíblia diz isso, você é perfeito ou não? Não, pastor, eu não. Irmão, mas a Bíblia está dizendo que você é perfeito e você não é perfeito? Pensa bem. Jesus Cristo, pela sua morte em cruz, remiu nossos pecados. Por isso a Bíblia fala que nós somos perfeitos, nós somos santificados para sempre. Isso não são as minhas palavras, são as palavras da Bíblia. Tem pessoas que olham para mim e dizem, o pastor Park só usa esses versículos aí, os mesmos. Pessoal, a Bíblia inteira fala sobre isso. Por que será que foi necessário escrever esse versículo? Porque precisa. A Bíblia diz que nós fomos aperfeiçoados. Então você é perfeito? Ele fala, não. No caso dele, já que ele todo dia bebia, todo dia ele vivia como um bêbado, era uma vida muito suja, muito bagunçada, ele jamais por si poderia se qualificar como perfeito, como justo. Mas o que a Bíblia dizia? Não é pelo mérito dele, pelo que ele fez ou deixou de fazer, mas pelo sacrifício de Jesus. Esse sacrifício, nessa oferta que fala aqui, é a oferta do corpo de Jesus, porque como a única oferta, já que Jesus Cristo entregou o seu corpo na cruz, nós não fizemos nada para merecer isso, mas por causa dessa única oferta que foi o corpo de Jesus Cristo, pela morte de Jesus na cruz, a Bíblia, as palavras de Deus dizem que fomos santificados e essa santidade é para sempre perfeita. A Bíblia diz isso. Desculpa, pessoal. Vocês têm como interpretar esse versículo de outra forma? Não tem. Eu não sei, mas a Bíblia que está em coreano é claro nessa mensagem onde diz que pela morte de Jesus Cristo, pela oferta do seu corpo, nós fomos aperfeiçoados. Só que o que eu quero dizer? Nós sermos perfeitos ou santos não é porque eu não bebo, é porque eu vivi uma vida perfeita, eu vivi uma santa, eu vivi uma vida sem mentir, eu vivi uma vida sincera. Não é por algo que eu fiz que somos santos. Nós não somos santos, nós somos sujos, nós somos mentirosos, nós somos imundos, nós somos maus, nós somos lascivos, mas mesmo sem fazer nada para corrigir ou mudar isso, pela morte de Jesus na cruz, nós fomos santificados. Pastor, mas eu bebo, como é que eu sou santo? Eu que minto todo dia, eu engano as outras pessoas, eu sou santo. Sim, você é assim, irmão. Mas Jesus Cristo te santificou. Todos os dias, essa é a minha peleja. Então, você está dizendo que a Bíblia está errado? Que Jesus Cristo morreu em vão? Jesus Cristo não lavou nossos pecados? Jesus Cristo falhou? Não, isso não, pastor. Então, do que você está falando? Jesus Cristo se entregou e morreu na cruz pelo teu pecado. Ele tomou para si os teus pecados. Ele lavou todos os seus pecados. A Bíblia diz isso.
Por mais que a Bíblia diga isso, pastor. Mas eu sou um bêbado, como é que eu falo que eu sou santo? Isso não faz sentido nenhum. Então, você está afirmando que a Bíblia está errada, que a Bíblia está mentindo. Você está dizendo que Deus está mentindo nas suas palavras. Isso faz sentido? Ele não responde. Olha, vamos abrir olhando na Bíblia. Deus diz que você é santo. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Eu sou santo para sempre? Eu sou perfeito para sempre? O irmão está com a Bíblia aberta na frente dele, ele lê e ele repete a frase. Mas quando ele se vê a sua forma de viver, ele nunca vai poder dizer que é perfeito ou santo. Esse é o problema. Irmão, eu falei para ele, irmão, você bebeu, você viveu uma vida errada, você transgrediu a lei, você é sujo, você é imundo. Tá, eu também concordo. Mas Jesus Cristo morreu justamente por esses pecados. Ele recebeu toda a punição por esses pecados. Então, o teu pecado foi lavado ou não? Ele não consegue responder. Na Bíblia, diz que a morte de Jesus, com o seu sangue derramado na cruz, ele não morreu dessa forma porque ele tinha cometido algum pecado. Mas já que Deus fez cair sobre Jesus os nossos pecados, Jesus Cristo tomou a punição, o castigo pelo nosso pecado no nosso lugar. E quando ele morreu na cruz, o que a Bíblia nos afirma de uma forma incrível? Que acabou todo o julgamento sobre os nossos pecados. Acabou todo o castigo pelos nossos pecados. Acabou a maldição por causa do pecado. Toda a maldição que nós deveríamos receber foi para Jesus. E Jesus recebeu aquele castigo, sem deixar nenhum pecado para trás, de uma forma perfeita, de uma forma santa, sem ter deixado nem ao menos um pingo de pecado. Ele nos lavou perfeitamente. Por isso a Bíblia diz que fomos santificados. Mas essa santidade é eterna. Quando eu recebi a remissão dos pecados, eu procurei a minha irmã mais velha e falei, irmã, eu recebi a salvação, eu já não sou mais pecador. A minha irmã mais velha olhou para mim e falou, Oksu, agora deu. O que aconteceu com você, meu irmão? Pensa. O pastor da nossa igreja diz que é pecador. O ancião diz que é pecador. Os diáconos dizem ser pecadores. Aí vem você que cometeu as piores besteiras, o pior de todos diz que é santo. Não faz sentido. A pessoa, quando vai crescendo na vida espiritual, tem que ficar mais humilde. Mas você está arrogante, vem falar que é justo, que é santo? Isso não faz sentido, menino. Eu não tinha como, discutir com a minha irmã. Só que era certo o que a Bíblia dizia. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Só o modo de pensar de vocês é igual o pensamento de Deus? Jesus Cristo não vai falar palavras que sejam de acordo com vocês. Com certeza, porque Jesus e vocês são diferentes. Só que se Deus falou alguma coisa, se Jesus falou alguma coisa, não importa o que nós achemos. Pessoal, vocês acham que Deus vai mentir? Se nós temos pecado, Deus vai nos chamar de justos? Ele vai nos chamar de santos sendo nós sujos? Pessoal, isso aqui são as palavras de Deus, isso é claro. Eu posso não saber de outra coisa, mas eu creio nessas palavras porque são as palavras de Deus, não importa o que os outros digam.
crendo nessas palavras, Deus começou a trabalhar na minha vida. Minha vida mudou. Eu fui renovado. Eu mudei. Como? No meu coração. Antes de eu aceitar a palavra de Deus no meu coração, eu sou sujo, eu sou pecador, eu sou mau, Senhor, eu sou um pecador, perdoe meu pecado. Eu vivia dessa forma. Até quando? Até antes de ler a Bíblia. No momento que eu comecei a ler detalhadamente a Bíblia em coreano tem cerca de 1.800 páginas. E são 1.800 páginas sem desenho nenhum, é só texto. Eu demoro 2 minutos para ler uma página. Então, em 60 horas é possível ler a Bíblia toda. Então, de segunda a sábado, se eu pego 10 horas por dia para ler a Bíblia, em 6 dias eu posso ler uma vez o Antigo e o Novo Testamento completo. Leio uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes. O incrível é que uma coisa era clara, o meu pensamento era diferente do de Deus. Então, o que eu devo fazer? Eu tenho que deixar o meu pensamento. Tá certo. Pessoal, deixem todos os seus pensamentos e leiam a Bíblia. Então, a Bíblia será igual ao teu coração. Só que se vocês lerem a Bíblia com o seu próprio pensamento, o seu coração é diferente do da Bíblia. Por quê? Só em Isaías diz: assim diz o Senhor, os meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos, os meus caminhos diferentes dos seus caminhos. A Bíblia é claro nisso. Meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos, meus caminhos diferentes dos seus caminhos. Por isso, no mundo existem bilhares de pessoas vivendo, mas não existe nenhum ser que tenha o mesmo pensamento de Deus. Não existe um. Não existe um que pode ter o mesmo pensamento, do mesmo nível de Deus. Deus, ele deixou bem claro, meus pensamentos são diferentes dos seus. Tá certo? Uma vez, Nicodemos procurou por Jesus. Estava tarde da noite e ele diz: Mestre, eu sei que tu vens da parte de Deus. Porque se não viesse da parte de Deus, não poderia fazer esses sinais. Nicodemos sabia sobre Jesus, que ele vinha de Deus. E o que Jesus Cristo falou para ele? Em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos fica questionando, nossa, mas como o homem pode nascer de novo? Ele pode novamente entrar no ventre materno e nascer de novo? Isso não faz sentido. Aqui, se nós vermos a postura de Nicodemos perante Jesus, vemos arrogância no coração dele. Se fosse uma pessoa que não fosse arrogante, e se ele sabe que Jesus Cristo é da parte de Deus, ele vai deixar o que ele acha, no que ele acredita, e vai aceitar as palavras de Jesus. Jesus Cristo até explicou para ele: o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Falou de uma forma muito exata. Nós nascemos uma vez da carne. Agora temos que nascer uma vez pelo espírito, novamente. Não esse nascimento da carne. Temos que nascer de novo pelo espírito. Jesus é Deus. É que Deus não tem uma forma física como nós. Ele é espírito. Mas Jesus Cristo, para lavar e remir o pecado do povo, veio com a forma humana, o corpo físico a essa terra. Deus é espírito. Jesus Cristo é espírito. Mas ele veio a essa terra com o corpo humano. Já que o corpo é o mesmo, mas o coração de Jesus era o coração de Deus. Não tem como o nosso pensamento ser igual ao de Jesus. Nicodemos disse: como isso é possível?
Uma coisa que, tocou muito meu coração ao ler a Bíblia, é que Nicodemos ele só vai falando sem pensar. Mas Jesus Cristo, em detalhes, assim, com muita paciência, explica para ele o que deve ser feito, o que significa. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Só nós nascemos nesse corpo, gerado pelos nossos pais. Mas isso não quer dizer que nós somos seres espirituais. Nós somos descendentes do pecado, nós nascemos da semente do pecado. Então, para nós nascermos de novo, para sermos iguais a Jesus, Jesus Cristo é um Espírito que possui um corpo igual ao nosso, mas tem o coração de Deus. Então, se nós aceitarmos o coração de Jesus, nós passamos a nascer de novo como Jesus. Mas para aceitar o coração de Jesus, já que aquilo é diferente do meu pensamento, temos que deixar o nosso pensamento. O meu pensamento está errado, isso é mal, isso é sujo, isso está errado, é falho, isso é lascivo. Com esse coração sujo, não tem como ter um diálogo com Jesus. Por isso temos que negar o nosso pensamento e aceitar o coração, a palavra de Jesus. Jesus Cristo disse para o enfermo há 38 anos, levanta, toma o teu leito e anda. Ele viveu por 38 anos, mas por esse período ele nunca andou. Com certeza deve ter se esforçado muito para tentar andar, tentou vários tipos de tratamento, mas ele não foi curado. Por 38 anos viveu daquela forma. Jesus Cristo disse, levanta, toma o teu leito e anda. No coração do enfermo há 38 anos, eu não posso andar. Eu já tentei, me esforcei para isso, por várias vezes. Levantava, caía de novo, caía de novo. Agora ele estava exausto, não conseguia mais. Como eu vou poder levantar, Jesus? Se eu pudesse, você acha que eu teria aqui se deitado? O enfermo há 38 anos teve esse pensamento, ele não podia vencer. Como eu vou andar? Eu não posso. Mas Jesus Cristo ordenou, levanta e anda. Uma coisa incrível na Bíblia é que ele levantou, tomou seu leito e andou. Por quê? Porque ele deixou aquele pensamento que ele tinha de que não poderia andar, a experiência, o seu conhecimento. Jogou isso fora e aceitou no coração as palavras de Jesus que dizia, levanta e anda. Pessoal, eu por muitas vezes pensei no coração daquele homem. Jesus, você quer que eu ande? Quão bom seria se eu pudesse, mas eu não posso, eu já tentei, não consigo. Como eu posso andar? Eu acho que foi o primeiro nível do pensamento dele. Eu pensei mais profundamente. Eu vivi até hoje seguindo meu pensamento. E qual é o resultado do meu pensamento? Eu me tornei um mendigo, eu sou um enfermo. Vamos escutar a voz dele uma vez. É diferente do que eu ache. Não combina comigo. Ele está falando algo para mim, vamos escutar uma vez. Se não der certo, tudo bem. Eu acho que não vai dar certo. Mas ele está dizendo para eu andar. Vamos tentar. Pessoal, isso é fé. Quem crê nas palavras de Jesus não segue aquilo que está de acordo com o seu pensamento. Todos nós temos um coração diferente do de Deus. Querem seguir uma vez? Na palavra do Senhor, diz claramente, os meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos e os meus caminhos diferentes dos seus caminhos. Pessoal, se vocês querem seguir o seu caminho, sigam o seu caminho.
Mas se for para seguir o caminho de Deus, vocês devem ignorar todos os seus próprios caminhos, seus pensamentos. Então, só hoje em dia muitas pessoas frequentam igrejas, eles oram, ofertam, participam do culto, fazem boas obras, mas carregam um coração diferente do de Deus. Para vocês possuírem o coração de Deus, devem deixar seu pensamento, e se forem para manter o pensamento de vocês, devem deixar a palavra de Deus. Por quê? Se os nossos pensamentos fossem iguais ao coração de Deus, seria a mesma coisa, seguir o meu pensamento ou a vontade de Deus. Mas a Bíblia é claro em dizer que o Senhor diz: os meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos e os meus caminhos diferentes dos seus caminhos. Ele disse claramente que são diferentes. Jamais o nosso pensamento se igualará ao de Deus. Eu conversei com aquele irmão chamado Shim Hoon-sop. Ele bebia todos os dias, viveu uma vida completamente bagunçada, viveu uma vida completamente desequilibrada. Ele era muito famoso no bairro dele. A esposa dele viveu com ele por 23 anos. E ela suportou por todo aquele tempo, mas chegou num limite. Ela preferia viver mais com um animal do que com aquele ser. Eu falei para que ela trouxesse o marido no culto. Eu me encontrei com ele e eu falava da palavra da Bíblia. E ele falava do seu pensamento. Eu falei: irmão, você é perfeito? Não, pastor. Ele não é perfeito. Ele bebe, ele vive uma vida bagunçada, ele vive daquela forma, como é que ele vai ser perfeito? Ele era conhecido no bairro como o bêbado do bairro. Ele não consegue aguentar o dia sem beber. Um dia a esposa dele voltou do serviço e as pessoas estavam lá no portão da casa dela gritando: paga a bebida, paga a bebida. Ela já não aguentava viver aquela cena. Ela pagava e novamente ele voltava para beber. Era sempre assim. No dia que ele veio conversar comigo, ele também já havia pegado 2 garrafas grandes, colocado assim numa vasilha, coisa que geralmente as pessoas bebem numa tacinha mínima. Ele colocou 2 garrafas naquela vasilha e bebeu de uma vez. Ele não era perfeito. É óbvio isso. Porque a vida dele era daquela forma. Só que a questão é, por que ele vive daquela forma? Justamente porque ele acredita não ser perfeito. Mas Deus está dizendo: não olhe para si, creia na palavra. Amém, pessoal? Amém? Eu discuti com ele 30 minutos. É santo ou não? A Bíblia diz que você é perfeito, que você foi santificado, você foi aperfeiçoado para sempre. Só sabe o que é incrível? Não somente com aquele irmão, mas a cruz de Jesus nos aperfeiçoou todos nós, e quem crer nisso se torna perfeito. O problema é que pensam ser pecadores, pecam. Amém? Amém. Muitas pessoas ensinam que somos pecadores. Muitos pastores ensinam isso. Por quê? Falam com o seu pensamento e não com a palavra de Deus. O que a Bíblia nos diz? Que com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos que estão sendo santificados. Pelo seu corpo ofertado ali na cruz, os nossos pecados foram resolvidos para sempre. Por isso ele fala que nós somos aperfeiçoados para sempre. Eu li a Bíblia. Em Hebreus, capítulo 9, o que diz ali? No versículo 11, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados.
mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Só existem 2 tabernáculos, 2 templos. Um está no reino de Deus, o outro está em Jerusalém. As pessoas não sabem direito disso. E tem pessoas que dizem que o salão de culto é um templo. Templo não é um salão de culto. Judeus dizem que o templo está em Jerusalém. E o local de culto, de reunião, que os judeus utilizam em outros locais, chamam de sinagoga. Nunca vão nomear isso de templo. Tem pessoas que não sabem disso e falam que a igreja é o templo. Não é. Templo só existe 2. Um está no reino de Deus. E Moisés viu aquele templo que estava no reino de Deus e criou um lá no deserto, só que em forma de tenda, o tabernáculo. E na época de Salomão, ele construiu realmente o templo. Aquilo foi destruído, novamente foi reconstruído. E agora, o local onde está o templo, que estava no templo de Jerusalém, tinha ali ainda o Muro das Lamentações. E já prepararam todo tipo de areia, pedra. E construíram algo em cima do local que havia o templo. Eles construíram ali aquele domo, Aquilo também é um monumento único do mundo, mas os judeus estão planejando a destruir para novamente edificar o templo. O templo verdadeiro é só um, pessoal, isso não se duplica. O povo de Israel não quase entrou em briga porque construíram um monumento ali perto do Rio Jordão? Não se duplica o templo. É um só. E esse que está na terra é somente como uma maquete daquilo que realmente está no céu. E em Hebreus capítulo 9, versículo 11, diz: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Esse tabernáculo que diz aqui é a representatividade do templo. Porque quando o povo estava no deserto, eles construíram em tendas, por isso que o nome é tabernáculo. Mas quando foi feito ali por Salomão, era novamente um templo. 2 templos. O verdadeiro, que está no reino de Deus, e um terreno. Só no reino de Deus é um tempo eterno, ali é eterno. Não existe nada que não seja eterno no reino de Deus. Só eu usei esse relógio aqui por 20 anos. É um presente que eu recebi. É um relógio muito bom. É um Rolex. Desculpa, é um Omega. Quando me deram esse relógio de presente, custava $2.000, mais ou menos. Naquela época, $2.000. Eu usei esse relógio já há 20 anos. Quando eu viajo para a África, eu tenho medo de perder, por isso eu deixo em casa e uso um reloginho digital. Aí eu uso novamente quando eu volto para a Coreia. Por 20 anos eu estou usando, mas ainda funciona muito bem. Só que quebrou, o negócio que vê a data aqui. Mas para mim não importa, que nem eu enxergo direito. Então não tem problema eu não ver a data aqui no relógio, por isso eu uso sem problemas. Mas será que eu posso usar isso por mais 200 anos? Não. Será que vai durar 1.000 anos? 10.000 anos? Não vai. Dizem que o ouro não enferruja. Pessoal, vão no Museu de Gwangju.
Tem um monte que aquilo que é ouro está enferrujado também. O ouro também enferruja. Tudo que pertence a esse mundo muda. Não existe nada imutável no mundo. Porque aqui pertence ao tempo. Mas no reino de Deus tudo é eterno. Nós não podemos entrar lá com este corpo. Já que nós temos que viver eternamente, não dá para usar esse corpo que envelhece, né, que o cabelo fica branco. Em Hebreus capítulo 9, versículo 11, fala, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Só, quando se diz um tabernáculo, um templo que não foi feito por mãos, não se refere àquilo que está no céu, porque lá é um templo eterno. Mas aquilo que foi feito da mesma forma que o templo celeste, aquilo que foi feito por Moisés, é uma imagem, né, que foi feita aqui na terra. Aquilo foi feito de uma forma menor, mas foi feita por mãos. Porém, já que o mundo pertence ao tempo, não é eterno. Entenderam? Eu pequei, por exemplo. Então, naquele templo, naquele tabernáculo, eu vou e oferto um animal pelos meus pecados. E o pecado é remido. E logo depois, o tempo passa. Então, aquele sacrifício vai indo para o passado. Se 10 anos depois eu cometi um outro pecado, já que aquela oferta que eu havia feito da primeira vez já está 10 anos no passado, não pode ser mais útil para lavar o pecado do presente, porque pertence ao tempo. E já que pertence ao tempo, ele passa. Então é necessário um novo animal e um novo sacrifício. E novamente um novo sacrifício. Toda vez que se comete um pecado é necessário um novo sacrifício. Depois que Jesus Cristo foi crucificado, se ele tivesse aspergido o seu sangue no tabernáculo terreno, já que pertence ao tempo, deveria morrer continuamente, porque o tempo passa. Então, por mais que Jesus Cristo morra por 1.000, 10.000, bilhares de vezes, mesmo assim não poderia ter lavado para sempre os nossos pecados. Cristo veio como sumo sacerdote dos bens vindouros, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Ele ofereceu aquele sacrifício para os nossos pecados, ele entregou o seu corpo como oferta, mas com o seu sangue derramado, ele não foi ao tabernáculo feito por mãos humanas, ou seja, desta criação, desse mundo. Mas foi para o mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, ou seja, o tabernáculo celeste que está no reino de Deus. Amém? Amém? E neste tabernáculo celeste tudo é eterno. E no tabernáculo eterno ele aspergiu o seu sangue. Vamos procurar mais uma vez na Bíblia. Por favor, aqui coloquem a legenda, por favor. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Vocês entendem esse versículo, pessoal? Entendem isso? Não feito por mãos, não desta criação. Maior e mais perfeito tabernáculo.
era maior do que o tabernáculo terreno e mais perfeito. Agora, no versículo 12, aqui diz: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Só o que diz aqui? Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não por meio de sangues de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, pessoal, prestem atenção nesse versículo. O que diz aqui? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Pessoal, a redenção de Jesus tem validade de quanto tempo? A oferta feita por bodes e de bezerros do Antigo Testamento só é válida uma única vez. Por isso, os sacerdotes viviam dia após dia dando o mesmo sacrifício. E ali tinha sangue que parecia um rio. A fumaça, da carne queimando, isso formava uma nuvem preta no céu. Mas o sangue de Jesus Cristo não é assim. Sim, o corpo de Jesus Cristo foi padecido, morto nesta terra, mas ele aspergiu seu sangue no tabernáculo do céu, no tabernáculo celeste. Aquele tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, não desta criação. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. De uma vez por todas, a Bíblia fala. Amém? Amém? Aí o pessoal já começa, então pode ficar à vontade, né? Só pode sair pecando à vontade. Pessoal, se vocês ficarem usando a palavra de Deus para falar o que vocês acham, isso é pecado. Só aceitem com amém. Amém. Eu fiquei naquela discussão com o irmão Shimon Zop. E já que eu sou mais velho que ele, eu expliquei. Olha, veja o que a Bíblia fala. Com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Irmão, Jesus Cristo morreu na cruz e lavou teus pecados, né? Você foi santificado, né? E a Bíblia fala que você foi aperfeiçoado para sempre ou não? Diz que sim, né? Tá certo, certo? Irmão, você é perfeito? Não, pastor. Olhando para mim, eu não posso falar que eu sou perfeito. Mas Jesus Cristo diz que eu sou perfeito. Irmão, eu sei que você, ao se ver, não é perfeito. Foi assim comigo. Eu também dizia ser pecador. Eu dizia que eu não era perfeito. Mas quando Jesus Cristo morreu, foi pregado na cruz, não lavou nossos pecados pela metade, porque seria o mesmo de não ter lavado nada. Se ele diz que nós fomos aperfeiçoados, é porque fomos aperfeiçoados. Amém? Você é perfeito. Por uns 30 minutos, eu e ele discutimos só por esse assunto. É perfeito ou não? Aí quando passou uns 30 minutos, o irmão começou a teimar e eu falei para ele. Tá, você diz que você não é perfeito. A Bíblia diz que você é perfeito. Você está certo ou a Bíblia está certo? Pastor, a Bíblia é certo. Então, se a Bíblia diz que você é perfeito, você não é perfeito? Não, pastor, eu não sou perfeito. Não, Deus está falando que você é perfeito, então você é perfeito. Deus irá te chamar de perfeito sendo que você não é? Deus não é um mentiroso. É verdade, pastor. E depois,
Ele falou, aqui fala que eu sou perfeito, então eu sou perfeito. Pessoal, ele bebeu por 23 anos. Ah, eu sou um bêbado. Não adianta, eu já tentei parar, não consigo. Ele depois disse que o maior medo de ter me encontrado foi de eu pedir para ele parar de beber. Ai, lá vem esse pastor, e se ele pedir para eu parar de beber, e agora? Eu já fiz de tudo para largar a bebida, mas não deu. E agora? Ainda mais o pastor vai vir, é lógico que ele vai vir cobrar isso de mim. Não falei nada disso para ele. Eu discuti com ele. Eu sou servo de Deus. Então eu estabeleço a palavra de Deus. E na palavra de Deus, diz que ele era perfeito. Não porque ele viveu perfeitamente, mas pelo sangue de Jesus. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Mas pastor, eu pequei. É por isso que Jesus Cristo morreu pelos teus pecados. Esse pecado também foi lavado, tu és santo. – 30 minutos discutindo, é santo ou não, é perfeito ou não? Depois dos 30 minutos, o irmão falou, sou perfeito, sou santo. Aí eu venci ele uma vez, né? E eu perguntei de novo, e se você voltar a beber, você é perfeito? Sim, eu sou perfeito. Se você viver como um bêbado, você é perfeito? Sim. Mesmo cometendo pecado, você é perfeito? Sim, Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Sou perfeito. Amém. Sabe o que aconteceu, pessoal? Ele voltou para casa. E antes, aquele sentimento, sabe, aquela abstinência de querer beber, ele não conseguia suportar. Se ele não bebesse, ele sentia que ia enlouquecer. Só que depois que a palavra entrou no coração dele, ele não teve nenhum desejo de pensar em beber. A esposa dele estranhou muito. Ela não conseguia conversar com ele. Porque ele nunca mais buscou bebida. Não surgiu mais aquele desejo de querer beber. Eu falei para ele, entra no seminário. Ele entrou no seminário da nossa missão. Hoje ele é um pregador do evangelho. Ele e a esposa dele vivem tão felizes hoje. A esposa dele é muito feliz. Ela largou o emprego. Ela acompanhou o marido, entrou no seminário junto com o marido. Os dois agora servem uma igreja, né, ministram numa igreja. São muito felizes. É uma igreja pequena, sim. Mas são muito felizes ali. Agora os membros da igreja estão aumentando, um a um. Aquele casal, eles dizem que sentem estar vivendo no céu. Pessoal, vocês acreditam que serão perfeitos quando um dia parar de mentir, por exemplo? Quando vocês pararem de beber? Quando vocês começarem a fazer coisas boas? Ah, e se eu bebo, como é que eu sou perfeito? Pessoal, dizem dessa forma, mas está errado. Uma vez eu falei para o meu pai, eu tenho que comprar um caderno. E o dono da papelaria era amigo do meu pai. Olha, filho, eu não tenho dinheiro agora, mas vai lá, fala com ele que eu vou pagar depois. Tá bom, pai. Oi, senhor, então é que meu pai falou que eu poderia vir aqui comprar um caderno que eu precisava. Tá bom, pode levar, filho. Aí depois meu pai pagou tudo para ele. Teve dias que meu pai pagou antecipado. Então, eu não paguei nada, mas eu levei o caderno.
Se eu simplesmente levo o caderno, eu sou um devedor, mas já que meu pai pagou, eu não sou mais devedor. Se eu peco, eu sou um pecador, mas já que Jesus Cristo pagou meus pecados, já lavou, por isso eu sou justo. Não é porque eu não pequei, não é porque eu não cometi maldades, mas já que Jesus Cristo ofereceu seu corpo e morreu na cruz, ele lavou nossos pecados para sempre de uma forma limpa. Se vocês crerem nisso, serão transformados. Se vocês disserem ser pecadores, viverão como pecadores. Se vocês crerem que são santos, serão santos. Pessoal, Jesus sem lavar o nosso pecado vai falar que nós somos justos? Não, ele lavou nossos pecados. E se nós afirmamos que somos pecadores, é ser contra o que Deus fez, é negar a cruz de Jesus, é não crer em Jesus. Porque aquele que crê em Jesus, ele afirma, Jesus Cristo lavou meu pecado. Eu sim, sou o maior dos pecadores. Mas pelo sangue de Jesus Cristo, toda a punição pelo meu pecado já foi pago. Eu sou limpo, eu sou santo. Creem dessa forma. Nós, olhando para a nossa pessoa, ficamos avaliando se somos santos ou não. Me desculpem, pessoal, mas pela nossa obra, pelo nosso esforço, jamais poderemos ser santos. Satanás é muito mais forte do que nós para isso. É impossível. Nós podemos até aparentar ser bons por algumas obras bondosas, mas jamais poderemos ser santos, perfeitos. Por isso Jesus Cristo se entregou na cruz. Isso é incrível. Só vou ler mais um versículo. Nós lemos hoje, no livro de Mateus, capítulo 27. Vamos ver novamente. Capítulo 27. Versículo 49. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Só vamos ver com atenção o versículo 50. O que diz aqui no versículo 50? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Só isso quer dizer que Jesus Cristo faleceu, né? Ele foi castigado pelos nossos pecados e morreu. No versículo 50 é claro que ele morreu. Por quê? Por causa do nosso pecado. Agora no versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O que significa isso? Só, no Antigo Testamento, dentro do tabernáculo, no lugar santo, tem ali o lugar santo e tem o lugar santíssimo. Lugar santíssimo. E ali dentro tem a arca da aliança. E existia aquele véu que dividia o lugar santíssimo do lugar santo. E o que diz nesse versículo aqui? Uma coisa interessante nós vemos em Hebreus. Em Hebreus fala que os sacerdotes, eles ofereciam seus sacrifícios ali no lugar santo. Só que no lugar santíssimo, o que acontece se for até o lugar santíssimo? Ali dentro tem a arca da aliança. E na arca, o que tem ali dentro? Tem os 10 mandamentos. Entenderam, pessoal? E se uma pessoa com pecado entra ali, e ele se põe de pé de frente com a arca, já que ele tem pecado, tem julgamento ali. Por isso Deus, ele colocou 2 tábuas dos mandamentos dentro da arca e mandou cobrir aquela arca. E ordenou para que 2 querubins o protegessem aquilo para que ninguém abrisse. E aquela tampa é chamada de propiciatório.
o local de permitir a misericórdia, né? O local da graça. No momento que se tira aquela tampa, o que é manifesto? Os mandamentos. E se o mandamento for manifesto, o pecador tem que ser morto, entenderam? Mas se deixar aquele lugar tampado, o anjo, os querubins, com suas asas protegendo aqui, primeiro, para impedir daquela tampa ser aberta, primeiro tem que ter os querubins ali, depois tem que cobrir ali, e tem que aspergir o sangue ali na tampa e aquilo ordena, não abre, não abre. Ó, você pecou. Então, já que você pecou, eu tenho que pegar os mandamentos para poder te julgar conforme a lei. Para que isso não acontecesse, Deus, ele aspergiu aquele sangue, porque é a prova de que o pecado já foi pago. Então, não abre mais isso, não olhe as leis, não abra. Não pode abrir. O povo de Israel, eles estavam numa guerra e perderam a arca. Depois de um tempo, a arca voltou para o seu país, mas não tinha ninguém para receber a arca de Deus. Só isso representa, sabe, a corrupção da religião. Então, o profeta Eli restabeleceu seus 2 filhos como profetas. Só que os 2 profetas, filhos de Eli, eles foram corruptos, né, e acabaram também se deitando com as mulheres da congregação. E esses 2 filhos de Eli acabam morrendo junto com seu pai na guerra. O profeta Eli também morre junto, ao escutar que haviam perdido a Arca da Aliança. Ele estava assim numa cadeira, ele com um susto caiu, quebrou o pescoço e morreu. E o mais triste, não tinha um líder naquela época para o povo. Só nós hoje fazermos o CLF ou fazermos o World Camp é para novamente estabelecer novos líderes religiosos. Não importa que tipo de líder seja, para quando um membro da igreja o procurar, ele possa cuidar, conduzir aquela alma para que seja liberta do pecado. Estamos fazendo esse importantíssimo trabalho de formar líderes religiosos que possa libertar o espírito daquela pessoa do pecado. Só do ano passado, né, se ajuntaram conosco cerca de 260 mil pastores no mundo. Não podemos, né, garantir que todos sabem realmente da Bíblia. Por isso começamos a nossa escola de teologia nos Estados Unidos. Aquelas 260 mil pastores, se eles participarem exatamente, realmente receberem a remissão dos pecados e poderem conduzir outras pessoas. Pessoal, imaginem, o país dos Estados Unidos tem 50 estados. Se 5 mil pastores se formam, se tornam realmente grandes líderes religiosos, e em cada estado vai 100 pastores pregar o verdadeiro evangelho, se as pessoas começarem a receber a salvação, quão bom será isso? Com essa esperança começamos a nossa escola de teologia. Atualmente temos cerca de 8 mil pessoas estudando conosco, e a maioria deles são pastores. E também temos estudantes comuns. É algo impressionante. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu na cruz. Pessoal, olhem aqui. Mateus capítulo 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Jesus Cristo morreu, né? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Ele morreu. Por quê? Por causa do nosso pecado. Amém? 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 Naquele momento, o pecado foi lavado. Naquele momento, todo o pecado foi remido. Então vejam o que acontece. Versículo 51.
Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fendaram-se as rochas. Existe lá esse véu, no lugar santíssimo, e os sacerdotes comuns têm ali o lugar santo e o lugar santíssimo. Não pode entrar no lugar santíssimo, porque ele morre. Ele tem que entrar com o sangue, e quando for ali no lugar santíssimo, é uma única pessoa, é o sumo sacerdote, uma vez por ano. E ele tem que entrar com sangue. Por quê? Porque ele também é um pecador. Se ele entrou no lugar santíssimo sem o sangue, ele morre por causa do pecado dele. Por isso, para que ninguém entre naquele lugar sem permissão, Deus colocou aquele véu para fechar aquele lugar. Só que quando Jesus Cristo foi crucificado e morto, a Bíblia fala que aquele véu se rasgou do alto a baixo. Porque o pecado já foi lavado, agora podem entrar aqui. Amém! Aleluia! Agora eu posso entrar no reino de Deus. Amém. Amém. Aleluia! Um ser sujo como eu, pelo sangue de Jesus, fui justificado por Deus. Pelo sangue de Jesus. Se vocês ainda dizem ser pecadores, estão afirmando que Jesus Cristo falhou na cruz, não há nada mais contra Jesus do que isso. Vocês não estão sendo humildes dizendo isso, vocês estão sendo contra a cruz. Muitas pessoas ensinam errado sobre a palavra hoje. Só a Bíblia realmente afirma isso para nós. No momento que Jesus Cristo faleceu, o véu do santuário ali rasgou. Agora pode entrar, porque o teu pecado já foi lavado. Pode se colocar na frente da arca, não tem problema. Teu pecado já foi lavado. Foi santificado. Aleluia! Com frequência, ao ler a palavra de Deus, eu choro. Por quê? Eu era um ser tão sujo. Mas Jesus Cristo não fez de qualquer jeito ali na cruz. Ele perfeitamente, sem deixar nenhum pecado para trás, de uma forma límpida, lavou meus pecados. Vamos ver depois aqui. 52. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Isso acontece quando o pecado acaba. Amém? Amém. Pessoal, agora nós podemos ir perante Deus a qualquer momento. Todo véu que impedia o nosso caminho entre nós e Deus foi rasgado. Agora eu posso ir. Amém. Jesus Cristo perfeitamente lavou nossos pecados. Por isso, quando ele faleceu, quando ele entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou. Está afirmando que agora vocês são santos, podem entrar, não precisa mais levar sangue. Por quê? O sangue de Jesus já foi derramado e já lavou todos os pecados. O irmão Shimon Zop sabia que o sangue de Jesus Cristo havia lavado os seus pecados, mas já que ele bebia muito, ele pensava que não era perfeito. Mas a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus fomos aperfeiçoados para sempre. Só vamos ver novamente Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, ou seja, o tabernáculo celeste. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue.
entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aqui fala uma vez por todas. Foi eterno, não é necessário fazer duas vezes. Entrou uma vez por todas. Não foi por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção, ou seja, somos santos. Deus fez isso. Quando eu penso nisso, quanto mais eu penso nisso, eu fico mais emocionado, mais grato, mais feliz. Desde aquele dia, aquele irmão, já que o seu coração se libertou do pecado, incrível que não teve nem ao menos aquele pensamento, aquele desejo de querer beber. Sendo que até dias antes daquela comunhão, ele quase enlouquecia quando não bebia. Se ele buscasse alguma bebida e não tivesse como, ele ia atrás da esposa no trabalho, ficava gritando por ela, para ela dar dinheiro para ele comprar bebida. E a esposa sofria muito por causa da atitude do marido. Agora, já não entra bebida na boca dele. Entrou Deus no coração dele. Então, quando ele abre a boca, agora sai a palavra de Deus. Ele, sabe, é uma pessoa muito simples hoje, ele é muito conhecido no bairro dele. Quando nós cremos em Deus, Deus trabalha dentro de nós. Não podemos crer em Deus somente naquilo que combina com o meu coração. Por mais que não combine com o que nós achamos, é certo que a Bíblia diz que os nossos pecados foram lavados para sempre, que Ele nos lavou eternamente, somos santos, nós não somos mais pecadores. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Pessoal, quão bons são essas palavras. Agora já não há mais oferta pelos pecados. Vamos ver Hebreus capítulo 10, versículo 10. Nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Versículo 14. Porque como a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Versículo 17. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Aleluia! Eu glorifico a Deus. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, no momento que Jesus Cristo foi crucificado, todos os nossos pecados acabaram. Por isso o véu se rasgou e muitas pessoas que estavam mortas devido ao pecado ressuscitaram. Nós te agradecemos. Até hoje, pela existência do sangue de Jesus, aqueles que creem são santificados. Senhor, que todas as pessoas possam deixar seus pensamentos e que o Senhor possa ajudá-las a aceitar as tuas palavras, porque Jesus Cristo, quando foi crucificado, o véu se rasgou. Permitiu com que seres como nós pudéssemos ir perante o Senhor. Senhor, o Senhor nos deu a esperança de ir para o mundo eterno. O seu sangue lavou para sempre nossos pecados. Agradecemos ao Senhor e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. I
Joy